Se você já deixou de fazer algo por medo de errar, eu tenho que te contar uma coisa: você está se sabotando. Eu sei que esse medo traz insegurança e às vezes até um peso de culpa quando as coisas não saem como esperado. Mas você sabia que errar é essencial para o seu sucesso? E se você não está acreditando em mim, veja Steve Jobs, o fundador da Apple, que criou uma das empresas mais valiosas do mundo, com valor de mercado de 3,6 trilhões de dólares. Fique até o final deste vídeo que você vai entender como o erro pode ser a chave para o sucesso na sua vida. Se você não me conhece, eu sou José Lincoln Zago, psicólogo especializado em neuropsicologia, e toda semana eu trago um vídeo aqui para te mostrar como o conhecimento pode melhorar a sua vida. Então, sem enrolação, vamos falar desse tema aqui que é o erro. Steve Jobs foi sem dúvida uma das personalidades mais icônicas e controversas nos últimos tempos. Ele inovou a área de tecnologia de uma maneira tão grande que até hoje ele é lembrado, sendo aclamado como inovador tecnológico e criticado pelo seu temperamento tempestuoso e severo. Talvez quem não saiba muito sobre a história do Steve Jobs possa achar que ele sempre foi um gênio, sempre acertou, sempre fez tudo dar certo logo de cara, e a verdade não é bem essa para quem leu a biografia dele. Quando você lê a biografia que o Walter Isaak escreveu sobre ele, fica claro o quanto esse cara errou na vida. E não digo só coisas banais, mas só para vocês terem noção. Ele era uma pessoa extremamente complicada de se conviver, pois se ele gostasse de você, você era a pessoa mais incrível do mundo. Porém, se ele não gostasse de algo que você fizesse, ele já achava você um completo idiota. Uma das outras coisas que aconteceram também é ele ser expulso da própria empresa que ele criou, a Apple. Outro grande erro que ele também vivenciou foi o lançamento do Macintosh, que foi um computador que ele lançou que ele acreditava ia ser o sucesso, ia mudar muita coisa. E de fato foi um computador que trouxe muitas mudanças. Porém, ele optou em usar peças que eram muito lentas. E as pessoas que estavam junto com ele naquela época na empresa já haviam avisado disso. E mesmo assim ele não quis voltar atrás. Então, quando foi lançado o computador, obviamente, depois de um tempo, o pessoal viu que não era tudo aquilo que ele tinha falado. E logo depois que ele foi expulso da Apple, ele criou uma outra empresa chamada Next. Essa empresa, apesar de fazer alguns produtos legais para a época, gerava tanto prejuízo que ele foi obrigado a vender essa empresa para não ir à falência. E um outro erro também que ele cometeu foi quando ele comprou a Pixar, pois na época ele queria desenvolver computadores para pessoas que faziam animações. E ele gastou muito dinheiro com isso e teve muito pouco retorno, ficando muito endividado também. Isso é uma pequena lista dos erros que ele cometeu, já que eu só falei de coisas profissionais. Mas a verdade é que todos esses erros foram essenciais para ele conseguir ter o sucesso que ele conseguiu. Dentre essas inúmeras falhas que ele teve acertos que realmente mudaram o mundo, como por exemplo o iPod, o iPhone, que foi o primeiro celular que tinha touchscreen, e também a própria Pixar, que quando lançou o filme Toy Story foi um grande sucesso de bilheteria. E o mais curioso é que ele mesmo disse uma vez: você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção. Então assim, se tem uma coisa que a gente não pode falar do Steve Jobs é que ele não deixou de tentar e fazer o que ele achava que era certo. E mesmo quebrando a cara, ele não deixou de continuar tentando. E isso é um ponto muito importante quando se trata do erro, que a gente vai abordar nesse vídeo agora. E caso você seja uma pessoa que gosta de biografias assim como eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do livro que eu li para tirar essas informações que eu citei. Então, caso esteja interessado, o link está aí na descrição. Eu trouxe o exemplo do Steve Jobs não só porque ele é uma pessoa famosa e chama atenção, é porque ele não era uma pessoa que não tinha medo. Se você lê ali a biografia, em vários momentos ele afirmava que estava morrendo de medo daquilo dar errado. Ele estava com medo da recepção do público, ele estava com medo de não conseguir dar conta ali de fazer o projeto. Então ele tinha muito medo das coisas que ele tinha que fazer. Porém, um ponto mais importante é que ele não se paralisava diante disso. Mesmo com medo, ele ia lá e enfrentava situações. E isso é o ponto mais importante. Eu tenho certeza que o medo de errar é o que mais atrapalha as pessoas todos os dias. Eu mesmo tinha muito medo na minha adolescência de me expor. Na faculdade era a mesma coisa. Eu tinha medo de fazer uma pergunta e as pessoas acharem que era uma pergunta idiota. Ou de falar algo e o professor falar que o que eu estava falando não era verdade, estava errado aquele raciocínio, e me sentir a pessoa mais burra do mundo. Mas uma coisa que eu quero que você entenda antes de tudo é que sentir medo é algo completamente natural, pois isso fez parte da nossa sobrevivência por muitos anos. Era necessário que a gente sentisse medo para se manter vivo.
Então, não se preocupe, não é só você que sente medo de errar. Fique tranquilo, todo mundo passa por isso. Não tem nada de errado com você. Mas o problema real é que o nosso cérebro não é tão eficiente assim de entender qual situação de perigo é real e qual não é. Por exemplo, entre ter um urso na sua frente, armado ali de pé, que vai te atacar, isso vai te gerar muito medo. O cérebro vai dar essa resposta para você. Porém, se você estiver na frente de uma plateia com um monte de pessoas te olhando e você está com muita vergonha de falar algo errado, o seu cérebro vai fazer a mesma coisa. Ele vai te dar um sinal de alerta e de perigo. E o responsável por isso é uma área muito primitiva do nosso cérebro, a amígdala. Mas calma, nem tudo está perdido, pois na nossa parte aqui da frente do nosso cérebro existe a região chamada córtex pré-frontal, e ela é responsável por, de certa forma, combater essa parte mais emocional e instintiva do nosso cérebro. Então, quando estamos numa situação de aparente perigo, como por exemplo estar apresentando um trabalho ali na faculdade ou no próprio trabalho, o nosso cérebro trabalha de uma forma racional, ou seja, é como se ele racionalizasse. É só uma apresentação de trabalho, logo isso acaba. Fique tranquilo, não vai ao fim do mundo. E assim, a sua sensação de ansiedade e medo vai diminuindo aos poucos. Então, dessa forma, a gente consegue controlar os pensamentos que podem potencializar o medo de uma maneira irracional. Agora, se essas situações de exposição social são muito difíceis para você, se você fica extremamente ansioso e isso te faz realmente mal, com muito medo, e você está evitando qualquer tipo de situação assim, eu recomendo que você procure um profissional para cuidar disso, antes que isso se transforme em alguma coisa mais séria, como uma fobia ou algum tipo de transtorno ansioso. Então se cuide. Mas beleza, você falou do Steve Jobs, falou do córtex pré-frontal, falou da amígdala, e onde que entra o erro? Eu tive que falar tudo isso para você entender o contexto geral, para que não fique muito perdido o que eu vou explicar agora. Lembra que eu te falei que temos o córtex pré-frontal? Essa área do cérebro possui uma função incrível de planejar, organizar, tomar decisões, resolver problemas, controlar impulsos e realizar tarefas de maneira mais eficiente. Ou seja, quando cometemos um erro, o nosso cérebro já começa a analisar toda a situação do que possivelmente pode ter levado ao erro e como que ele pode se preparar e ajustar o comportamento nas próximas situações para que esse erro não ocorra. Lembra da frase que eu falei que o Steve Jobs disse? É exatamente isso. Devemos abraçar os nossos erros da maneira mais amigável possível, pois assim conseguimos compreender o que naquele processo aconteceu que fizesse com que a gente não tivesse êxito no que a gente estava querendo fazer. E sendo assim, quando a gente aprende com os nossos próprios erros, aprendemos muito mais do que se acertássemos logo de cara. E um grande problema quando envolve o medo de errar é que ele pode criar um círculo vicioso que fica muito difícil de sair. Então, normalmente as pessoas começam com uma expectativa muito alta do que elas querem fazer, e com essa expectativa extremamente alta, alimenta cada vez mais o perfeccionismo da pessoa em querer fazer perfeito. Com esse perfeccionismo instaurado, automaticamente se cria um senso de autocrítica muito elevado. E às vezes o que acontece é que as pessoas param nesse ponto e começam a procrastinar. E isso acontece porque elas estão com uma expectativa muito alta, elas têm uma ideia de perfeccionismo, de querer fazer tudo perfeito logo de cara e tem uma autocobrança muito grande. Então, se elas se depararem com um erro, com a falha, elas vão ficar muito mal. Então, elas não fazem, elas procrastinam. Porém, se a pessoa acaba não caindo na procrastinação, ela avança uma etapa. E daí, eventualmente, aquilo que ela tinha uma expectativa muito alta não vai se realizar. Então ela vai ver aquilo como uma falha, como um fracasso. E isso vai deixar a pessoa extremamente angustiada. Então assim, a chance disso levar a pessoa a desistir do que ela quer fazer é muito alta. Então talvez o ponto mais importante desse vídeo é que o erro é extremamente necessário para que a gente aprenda. O erro é necessário. Ele faz com que a gente aprenda muito mais do que só quando a gente acerta. Grave isso na sua mente, é muito importante. E como eu falei que normalmente as pessoas acabam ficando presas nessa parte da procrastinação, eu vou deixar esse vídeo aqui que fala sobre como você eliminar a procrastinação em apenas 3 hábitos. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já deixaram de fazer alguma coisa por medo de errar ou fracassar? Comentem aí pra mim que quem sabe isso pode virar até uma ideia de tema para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado àqueles que permaneceram até aqui. Um abraço e até mais.